Na tribuna, a vereadora Andressa. Peço a parte, vereadora Andressa. Seu a parte, vereador Caleb. Obrigado pela gentileza. Eu só quero aproveitar, na verdade já estava de saída para um outro compromisso, mas não posso deixar de manifestar, ainda com o que disse o colega Rafael Bueno, sobre essa nossa preocupação uníssona, né, com relação ao Maio Laranja. Fiz questão de trazer hoje o pessoal do Conselho Tutelar, por meio da conselheira Priscila Vilas Boas, para falar sobre esta campanha que o Conselho Tutelar está empenhado. Eu lembro, inclusive, dos dados que o vereador Rafael Bueno mencionou hoje aqui, que ontem mencionei na minha fala também no Expediente, justamente para nós unirmos forças, colega Marisol, em torno desta causa, né? Apurar práticas como essa, que são absurdas, né? São hediondas, alguém que pratica algo nesse sentido e nessa linha. E, às vezes, por meio de chantagem, como foi posto aqui. Então, parabéns a todos os vereadores que estão se comprometendo. Faço questão de mostrar aqui também que estou com um símbolo aqui do Maio Laranja, porque precisamos trazer à tona esse assunto e a gente precisa combater todo e qualquer tipo de exploração sexual, violência, abuso, seja de quem for, especialmente de crianças e adolescentes que não têm voz, não têm vez e muitas vezes não têm visibilidade. Obrigado pela gentileza. Obrigada, vereador Caleb. E eu queria concordar totalmente com essa fala, com a fala do vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael, ontem eu participei do 3º encontro na UX sobre o enfrentamento à violação dos direitos e exploração sexual das crianças e adolescentes e já coloquei lá, inclusive, que ia trazer para essa casa uma sugestão de uma reunião pública, audiência pública, sobre a rede municipal de atendimento às crianças e adolescentes, para que a gente verifique quais são os principais pontos que precisam de fortalecimento. O senhor propôs agora um grande debate sobre esse assunto, eu concordo plenamente. Hoje de manhã houve a fala aqui que nós temos na nossa cidade apenas 10 conselhos tutelares. Ontem o auditório da UC estava cheio e todas os conselheiros... Exato. Exatamente. Mas é isso, 10 conselheiros no Conselho Tutelar, tá correto, exatamente, nobres colegas. E aí as pessoas que estavam lá traziam sobre isso, falavam sobre os serviços da assistência social, que nós temos poucos na nossa cidade, apenas 6 CRAS, deveríamos ter pelo menos 17. Tudo isso faz com que nós não tenhamos políticas de prevenção. Falaram, obviamente, vereador Edson, da educação, da saúde, mas falaram muito da assistência, porque são serviços que estão muito aquém daquilo que nós precisamos, e o Conselho Tutelar é um órgão essencial para esse tipo de assunto. Apenas 10 conselheiros na nossa cidade é praticamente impossível dar conta de tudo. Eu não ouvi quem me pediu a parte. Vereador Edson, sua parte, desculpa. Vereadora, ontem, na parte da manhã, também estive lá no 3º seminário e os números são assustadores de uma realidade que ela está aí no mundo. Teve um filme que até comentei com a palestrante, que foi da parte da manhã. Ela é de Brasília, um filme que passou, não sei quem dos nobres pares teve a oportunidade de assistir, Som da Liberdade, com o Jim Caviezel, que aborda muito esse tema, que inclusive tinham pessoas da sociedade grande envolvidas no tráfico, principalmente também de crianças, meninas e meninos, para abusos sexuais. Então, é um assunto que ele está em voga e essa Câmara de Vereadores, Vossa Excelência, acho que nós precisamos sim nos debruçar melhor sobre ele, porque acho que foi o vereador Caleb que acabou de se manifestar dizendo que na nossa concepção isso é inadmissível com criança e adolescente, mas existe. Sim. Mas existe. Sabe que depois que a gente vai observando, eu assisto muitos seriados e tal sobre essas situações de exploração sexual, e eu tenho uma netinha, eu saio com ela na rua, mas eu fico virado num leão, porque quando a gente começa a ver o que envolve, o que tem de gente que vive e se alimenta dessa forma horrenda, e os números que foram dados lá impressionam, vereadora. Impressionam. Então, parabéns a todos os vereadores que foram lá. Vossa Excelência, eu vi que já disseram que esteve lá presente também. E penso que nós precisamos nos debruçar mais sobre esse assunto aqui na Câmara de Vereadores, que é relação de interdependência de toda uma política pública. Lá estava a RAI, a Rede de Proteção à Escola e conselheiros tutelares, mas é muito mais. São outros tantos assuntos e aspectos que nós precisamos estar mais presentes. Parabéns pela sua fala aí da tribuna. Parabéns. Com certeza, vereador Edson. E é importante dizer que a gente não pode mais naturalizar esse tipo de coisa. É inaceitável. Criança e adolescente precisam ser protegidos e nós precisamos falar isso para a sociedade. É algo que é até difícil de falar, mas às vezes o que choca é porque as coisas acontecem mais perto da gente do que a gente gostaria, inclusive.
Então, em todos os lugares a gente vê situações como essa na nossa sociedade, os serviços tendo que atender, que orientar. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente já diz, até 14 anos não pode. É abuso, é exploração, é estupro, não pode. É inaceitável. Não existe consentimento. Então, esse tipo de coisa, a nossa sociedade precisa ser informada, precisa ser dialogado, porque as crianças estão longe de ser protegidas na nossa sociedade. E é muito triste, vereador Edson, quando o senhor fala da sua neta. Eu tenho 5 sobrinhos. E aí eu também fico pensando como que nós temos que nos preocupar com as crianças dessa forma. Todo mundo deveria proteger uma criança, mas a gente não pode confiar, porque daqui a pouco sai dos nossos olhos e acontece um abuso. E aí a gente precisa ficar em alerta, sim, cada vez mais tratar sobre isso, os serviços atentos, a sociedade atenta, nós não podemos admitir. Por isso eu deixo essa sugestão e concordo com o senhor, nós poderíamos sim fazer um grande debate, tem nomes excelentes a nível de Brasil para falar sobre esse tema, para nos ajudar inclusive a pensar como que a gente pode fazer aqui na nossa cidade para fortalecer essa temática. Não poderia deixar de falar isso. Hoje é o dia da minha profissão, como já foi falado aqui. Nós, assistentes sociais, temos uma preocupação, sim, com os direitos sociais da sociedade, das políticas públicas, e tenho muito orgulho de dizer que meu trabalho como assistente social, antes de ser vereadora, era uma casa-lar com criança e adolescente, e diversas crianças e adolescentes. Dos abrigos e das casas-lares da nossa cidade já tiveram episódios de abuso. E hoje elas estão em abrigos e casas-lares justamente porque houve alguma questão na sua família. Isso é muito triste. Pensar que quem deveria proteger acaba muitas vezes fazendo esse tipo de coisa. Então, quando trabalhei com criança e adolescente, fiquei estarrecida com as experiências que, infelizmente, aquelas crianças já haviam passado. E nós precisamos, enquanto sociedade, proteger as nossas crianças cada vez mais. Eu gostaria de falar sobre outros 2 assuntos também, que tem a ver com a nossa cidade, com as políticas aqui da nossa cidade. Um deles é que saiu no jornal de hoje sobre a população em situação de rua. Nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa semana passada sobre esse tema. E aí hoje fiquei feliz porque saiu no jornal sobre o censo que a prefeitura vai fazer. Foi uma pauta apresentada na última audiência pública sobre a necessidade de termos mais dados na nossa cidade em relação às pessoas em situação de rua, entender as motivações, entender quem está na rua em Caxias, como fazer para que essas pessoas superem essa situação. Mas eu também gostaria aqui de pedir explicações ao nosso Poder Executivo Municipal, porque nós temos um importante serviço que é a abordagem social noturna, inclusive o jornal fala sobre isso, que ele foi desativado nesse último período. Então, se nós estamos dizendo que nós queremos poder tratar, acompanhar, enfrentar esse tema da população em situação de rua, acabar com a abordagem noturna é um descompasso, já que é a abordagem noturna que faz esse trabalho de verificar as pessoas que estão pelas ruas e vão dialogar, vão oferecer serviços, vão informar sobre as casas de passagem, os albergues, enfim. E aí, nesse momento, tive relatos de servidores da nossa cidade que nós temos lá um motorista até as 10 horas da noite e um guarda até as 10 horas da noite, porque eram guardas e motorista da abordagem noturna e nesse momento eles estão lá sem fazer nada, apenas para cumprir horário, porque desativaram a abordagem, mas ainda temos profissionais contratados sobre isso, é dinheiro público sendo desperdiçado. Acho que é importante, vereador Daniel, gostaria de verificar isso com o senhor, que a gente pudesse ver com o nosso executivo o que está acontecendo, que nós temos um serviço descontinuado, ainda temos profissionais sendo pagos para fazer algo que não está acontecendo na nossa cidade, estão apenas cumprindo horário. Então, na minha concepção, isso é um desperdício e deveríamos continuar com a abordagem noturna, já que queremos falar sobre a questão das pessoas em situação de rua na nossa cidade. E, por fim, queria lembrar que amanhã teremos paralisação dos servidores em Caxias do Sul. Vários serviços não vão funcionar. Acho que é importante olharmos para isso. Tivemos paralisação da educação infantil, paralisação do terceiro setor da FAS, agora paralisação dos servidores. Então, não está tudo bem. As pessoas precisam ser ouvidas e a gente precisa ver quais as reivindicações que nós podemos atender e como nós podemos fazer para qualificar o serviço da nossa cidade. Sua parte, vereador Lipardi. Obrigado pela gentileza. Eu queria tratar de um tema diverso nesses 30 segundos restantes. Queria parabenizar o vereador Rafael Bueno pela fala, foi brilhante, e tratar de um tema que tem sido recorrente no meu WhatsApp, que é a questão do recolhimento de lixo. Pedir a Vossa Excelência, vou encaminhar um requerimento para a Codeca em razão de denúncias que eu recebi somente hoje, vereador líder,
referente ao bairro Rio Branco, Reolon, Mariana e Colina Sorriso, que tratam que a coleta passa um dia, outro não passa, e eu tenho muito medo que se acumule esse lixo e se torne um lixão irregular. Então, a gente tem que começar a resolver no início. Então, se Vossa Excelência puder fazer essa gentileza para todos nós, em especial para os moradores do Rio Branco, do Reolon, do Mariane e do Colina Sorriso, para que a gente possa regularizar antes do final de semana essa coleta e não encontremos problemas maiores. Obrigado. Seria isso, senhor presidente. Obrigada, vereador Libardi.